Queridas companheiras, queridos companheiros, eu sou Gilberto Carvalho, trabalho atualmente como um dos 4 diretores da Escola Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. Tenho uma satisfação muito grande e uma honra poder participar desta iniciativa muito importante, que é essa atividade de formação dentro desse convênio da Fundação Perseu Abramo e da nossa Central de Movimentos Populares. Eu venho tentar contribuir com essa atividade abordando alguns aspectos que me parecem relevantes nesse processo de histórico, de configuração, formação e atualidade do trabalho de base. Nós sabemos, e isso está registrado na história política do nosso partido, que o PT nasce como expressão política de um efervescente movimento de massas, de um movimento que agregava desde o sindicalismo combativo até aquele grupo generoso que pagou muitas vezes com a morte, com o exílio, com as perseguições, a resistência à ditadura, e que se agrupava em torno de grupos políticos, grupos clandestinos de ação política e social, mas também que fazia um importante trabalho de educação popular através das suas entidades, das ONGs particularmente, e também agregando o Partido dos Trabalhadores, esse caudal imenso daquilo que a gente chama de movimento popular, onde estão presentes associações de moradores, grupos de luta por moradia, movimento de mulheres, o incipiente, à época, movimento negro, toda a questão da luta indígena, da luta pela terra, e, particularmente, uma forte presença das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais das igrejas progressistas. O PT, portanto, nasce contaminado, no melhor sentido do termo, por uma profunda e arraigada vinculação com a organização do povo na base. Eu digo sempre que eram tempos onde o vento soprava a favor da organização da base, porque eram tempos em que você tinha toda essa tradição que esses movimentos já tinham vivido, de organização da base, de uma profunda crença democrática que influencia profundamente o nosso partido, no sentido de que o PT não poderia ter uma caminhada semelhante aos partidos tradicionais, de uma cúpula dirigindo todo o processo e uma massa mais ou menos consciente, seguindo aquelas lideranças iluminadas, que o PT nascia por conta dessa influência, exatamente, dessa cultura de apego ao trabalho de base, nascia com uma marca de ser um partido profundamente democrático, onde as resoluções todas e os projetos e os propósitos deviam ser discutidos desde a base e, ao mesmo tempo, com uma vinculação, por consequência, capilar com esses movimentos que deveriam, de alguma forma, nutrir o partido com aquilo que é o mais essencial da luta de classe, ou seja, a luta engajada no cotidiano das pessoas, seja no fronte da fábrica, seja no fronte da luta pela moradia, dos direitos humanos, da afirmação da cidadania, dos novos direitos conquistados e assim por diante. Esta marca com que o PT é carimbado provocou, dentro do mundo político,
uma mudança importante da cultura política tradicional. É por esta marca que o PT foi se diferenciando dos demais partidos e foi, insisto na mesma palavra, foi contaminando o ambiente político, no melhor sentido do termo, também com essa energia que vinha do trabalho de base organizado. É importante ressaltar, quando eu falei de ventos a favor, que você tinha, naquele momento, alguns aspectos, além da existência desses movimentos, e esses movimentos justamente surgiram nesse contexto, você tinha uma grande concentração na produção industrial, e você tinha uma periferia crescendo, se expandindo, explodindo, eu diria até, com a forte migração dos meios rurais de todas as regiões do país para os grandes centros, inchando, crescendo, formando as periferias, que eram então constituídas, portanto, sobretudo, de gente recém-chegada para esse engajamento no trabalho urbano industrial e que, portanto, trazia na sua cultura, na sua tradição, na sua forma de organizar, os hábitos e costumes da vida rural, das festas de igreja, de uma maneira muito mais comunitária de existência, o que contribuiu fortemente para isso que eu chamei de vento a favor. Você não tinha, naquele período, o tráfico de drogas fortemente organizado, você não tinha a existência de milícias, e, do ponto de vista religioso, o que predominava fortemente eram justamente as comunidades eclesiais de base. O que ocorreu de lá para cá, seja com os movimentos, seja com o partido, foram transformações muito importantes, a começar do processo de mudança da economia. Se nos anos 80 o que prevalecia eram os grandes complexos industriais, a massa de trabalhadores dentro das fábricas, e, portanto, a possibilidade muito mais real, muito mais natural da conformação do espírito de classe, eu soldando ou fazendo uma peça no torno ao lado de um companheiro, anos e anos juntos, é muito mais fácil que eu adquira confiança nesse meu companheiro, naquele coletivo que se reúne necessariamente debaixo do mesmo teto, em torno das mesmas máquinas, do que se eu sou um entregador de aplicativo ou do que se eu sou um pequeno empreendedor, nos termos de hoje em dia, ou trabalho num pequeno comércio ou num outro tipo de serviço muito espraiado, muito pouco, onde eu encontro pouca gente dentro do meu trabalho, onde a conformação desse espírito de classe se torna muito mais difícil. Além disso, houve um fato muito importante que precisa ser registrado. As igrejas progressistas sofreram um duro golpe nos anos 80. Elas sofreram uma perseguição, hoje nós sabemos, bancada num acordo entre os Estados Unidos e o Vaticano, no papado de João Paulo II, de uma determinação de tentar combater a teologia da libertação em toda a América Latina, uma vez que o relatório Rockefeller apontava em 82 o risco que significava para a estabilidade do continente latino-americano, na sua dependência dos Estados Unidos, a presença das igrejas progressistas. Desde aquele momento, há uma forte perseguição, insisto, com a participação do Vaticano, lamentavelmente, sobre a organização das comunidades de base, das pastorais sociais. São removidos os bispos progressistas, a formação nos seminários muda, e você tem, então, um processo de recuo, de burocratização, de mediocrização das igrejas, e uma retirada desse fronte das periferias, e, naturalmente, esse ambiente não ficou vazio, como ocorre sempre na política e no social. Você tem a chegada, também vinda dos Estados Unidos, é muito significativo,
e digno de nota esse aspecto, a chegada das chamadas seitas neopentecostais, que se espalham fortemente e ocupam com muita competência, eu diria, esse território, de modo que vai, aos poucos, havendo uma mudança na geografia religiosa, vamos dizer, das periferias brasileiras, e que, contraditoriamente, é preciso sempre analisar essa questão religiosa com muito cuidado, porque essas igrejas acabam fazendo um trabalho importante de acolhida, de dar um nome, de reconhecimento, de cidadania para as pessoas imigradas, para as pessoas que estão perdidas nesse horizonte hostil dos grandes centros urbanos, cuidam das pessoas, conseguem, muitas vezes, fazer com que as pessoas abandonem os vícios do álcool, da droga, recompõem, portanto, muitas famílias, fazem uma solidariedade importante para a sobrevivência dessas famílias. Agora, com um foco totalmente diferente do foco da organização popular, da autodeterminação, da conscientização política necessária, nós sabemos, para qualquer processo de organização e de empoderamento, vamos chamar assim, das pessoas. Além disso, some-se o outro aspecto já mencionado, da perda da importância do peso da indústria na economia brasileira, desse fenômeno de crescimento do setor de serviços, a chegada das mídias sociais, das redes sociais, com toda uma nova forma de organização, a ocupação da periferia pelo tráfico e pelas milícias, a violência que cresce e, portanto, dificulta as formas comunitárias de organização. Então, eu diria que os ventos mudam, e se os ventos sopravam a favor do trabalho de base, eles passaram a ser contrários ao trabalho de base, desestimulando a relação das pessoas, criando uma crise na cultura tradicional da confraternização, da cadeira colocada para fora da casa para o bate-papo, das trocas comunitárias, estimulando uma forma de luta pela sobrevivência individual de cada um e não as formas comunitárias. Ao mesmo tempo, ocorre conosco um fenômeno que é digno também de uma análise muito importante, que é o processo de burocratização progressiva dos movimentos políticos. No caso, eu posso me referir de maneira com mais propriedade ao Partido dos Trabalhadores. Aí é preciso não fazer um juízo moral, é preciso compreender como é que os processos ocorrem. Qualquer movimento que nasce como nós nascemos, com a efervescência dessa mobilização da base, e começa a se constituir numa instituição, começa a ter cargos, carreiras, mandatos, e, sobretudo, ocupando espaço na política institucional, ele começa a viver uma mudança. Ele começa a se ocupar de novas tarefas. No nosso caso, ocupar de cuidar das cidades, com os mandatos que nós gostaríamos de ter conquistado e conquistamos. Demos uma incrível contribuição para a mudança da cultura política, da cultura de gestão no país. Introduzimos formas de participação popular, invertemos prioridades, enfim, fizemos um bem extraordinário para as cidades, para os estados e para o Brasil, sem dúvida nenhuma, com os nossos governos Lula e Dilma. No entanto, essas tarefas foram, aos poucos, nos afastando daquele vigor da presença do trabalho na base. E aí tem dois aspectos que precisam ser ressaltados. O primeiro deles é que a nossa presença no meio político tradicional, a nossa convivência com a política tradicional custou caro para nós, no sentido da capacidade de cooptação, de alguma forma de domesticação
que a cultura política tradicional exerce sobre qualquer movimento de mudança. Ela vai amortecendo, aos poucos, o ímpeto de mudança que a gente traz, se a gente não estiver devidamente preparado e com uma forte resistência política e ideológica, que seja capaz de contraditar essa cultura e impor ou testemunhar, digamos, um novo padrão de comportamento político. E aí foi o segundo aspecto grave para nós. Nós que, no começo, procuramos cultivar muito a nossa base, e muitas daquelas entidades que precederam o PT continuaram contribuindo conosco, fazendo cursos, atividades formativas durante um bom tempo, atividades que beneficiavam a nossa base. Isso nos levou, inclusive, sob inspiração de Paulo Freire, mas também como resultado de um movimento interno dentro do partido, a criação de um Sistema Nacional de Formação Política, a criação do Instituto Cajamar, a criação de outros institutos, como a Fundação Nativo da Natividade e outras entidades com quem a gente se conveniava, e constituímos um forte movimento, um forte aparelho, eu diria, de formação política, e um sistema que, embora não tivesse completo, ele oferecia para a nossa militância a possibilidade de percorrer roteiros de formação que justamente visavam manter viva a chama da perspectiva de construção do socialismo, uma visão clara da nossa relação com o aparelho institucional, o desenvolvimento de uma visão dialética da ocupação do espaço institucional, mas fortemente tensionado e complementado, eu diria, pela nossa ocupação do espaço dos movimentos sociais, da vinculação com os movimentos sociais. Era um tempo em que você não compreendia um filiado do PT desvinculado de uma luta social. Isso foi mudando na medida em que nós fomos abandonando os processos de formação. Em 1993 para 94, Cajamar entra numa crise e encerra suas atividades, e nós não conseguimos repor, em nenhum momento posteriormente, a dinâmica, a força e a presença forte da formação no partido. É verdade que houve a criação da Fundação Perseu Abramo, depois a fundação da escola do partido, mas numa proporção incomparável do ponto de vista de volume de atividades e de oferta para o militante, de processos formativos que justamente lhe dessem essa qualificação para que ele compreendesse as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade e mantivesse as formas de organização de base com as devidas mudanças necessárias que os tempos exigiam. E, com isso, o que ocorreu foi que nós fomos cada vez mais nos tornando um partido preso à institucionalidade, sejam aos mandatos parlamentares, aos mandatos do Executivo, insisto em dizer, em geral, exercidos com muita propriedade, fazendo muito bem ao povo, mas perdendo aquela característica, aquela marca inicial de uma democracia profundamente costurada na base, através da organização da base, dos chamados núcleos de base. O partido se distanciou dos movimentos sociais e perdeu a sua capacidade de articulação na base. É evidente que aquilo que eu estou falando é uma generalização, é um foco que não nega a presença de inúmeras iniciativas de mobilização, de trabalho de base que nós temos no partido. Eu estou dando o tom geral daquilo que foi ocorrendo. Aos poucos, e a experiência nos governos Lula e Dilma foram revelando a importância de uma retomada desse trabalho de base. E o primeiro sintoma mais forte disso é quando nos vimos, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, presos à governabilidade e à dependência da relação com o parlamento, com os outros aparelhos de Estado, além do Executivo, que nós governávamos, sem termos
um apoio massivo que exercesse formas de pressão, ou seja, uma governabilidade social que pudesse nos dar força no diálogo, na relação dialética difícil com o parlamento, com o judiciário, enfim, com as outras formas de poder que estão dentro da institucionalidade. Nós fizemos um esforço meritório importante de implantar um processo de participação popular. Não se pode subestimar aquilo que nós fizemos com 113 conferências nacionais, com a criação de inúmeros conselhos, desde o CONSEA até a revalorização de conselhos que já existiam, mas que tinham pouca atividade, como o Conselho Nacional de Saúde, Educação, etc., e a criação de muitas outras formas de participação, um diálogo permanente que se procurou constituir com os movimentos sociais. Era um tempo em que você não tinha manifestação de rua em apoio ao governo Lula, mas você tinha muitas manifestações de rua cobrando do governo Lula medidas, apresentando reivindicações, exigências, que de uma forma ou de outra, pela abertura que os governos Lula e Dilma tinham, valorizavam e fortaleciam o nosso governo. Foi o tempo da fecundidade. Eu diria para vocês que os melhores projetos sociais que nós desenvolvemos nos nossos governos foram frutos dessa relação dialética, muitas vezes tensa, mas graças à persistência dos movimentos e à abertura que devemos reconhecer, seja no governo Lula, seja no governo Dilma, em acolher essas sugestões, essas reivindicações, essas exigências até muitas vezes, é que nos provocaram, permitiram um acesso, ou melhor, a construção de uma fecundidade de projetos que fizeram bem ao povo brasileiro. Mas houve o outro lado. Essa mobilização, se muito importante, ela não foi suficiente. Nós não conseguimos mobilizar as grandes massas, de modo que, quando a direita resolve transformar aquilo que era uma relação tensa de governabilidade em processo de chantagem, em processo de exigências descabidas, quando a elite descobriu, se deu conta de que o nosso projeto, de fato, crescia e ameaçava os seus interesses internacionais e nacionais, e preparou-se, então, o golpe, nós não tínhamos uma mobilização de massa suficiente para enfrentar aquela situação, e, na verdade, a militância foi à rua para defender os nossos governos, o governo Dilma particularmente, mas a massa dos trabalhadores, a massa dos excluídos, não foi à rua porque sequer compreendeu o que estava ocorrendo e o que estava em jogo, a perda dos seus direitos e assim por diante. É esse processo todo que nos fez amadurecer e pensar que o nosso retorno a um governo não pode se dar da mesma forma como ocorreu da primeira vez. Aprendi com o meu velho e saudoso mestre Celso Daniel. Ele brincava com a gente e dizia: meus amigos, erros, só os novos. Repetir erros do passado não vale. E é isso que nós estamos querendo fazer. Quando a gente lança esse programa Nova Primavera, que não é um episódio, mas é um programa que veio para ficar, de buscar qualificar a nossa gente para a retomada do trabalho de base, é porque nós temos, de um lado, a perfeita compreensão de o quanto é fundamental a construção de um poder popular de formas massivas, múltiplas, diversas, de organização da base popular, e o quanto é fundamental que essa organização se constitua num polo de poder popular capaz de ter uma relação dialética com os poderes constituídos. Ou seja, na prática, que cada parlamentar que está lá no Congresso saiba que ele tem uma base, que ele tem na sua cidade um grupo consciente que vai pressioná-lo lá no seu lugar de
de moradia ou aqui em Brasília, para que ele vote projetos de interesse do povo, que vai cobrar efetivamente, que vai votar em parlamentares que vão ajudar a construir um projeto popular e não o contrário, como nós temos hoje em dia. E nós entendemos, ao mesmo tempo, que a qualificação era necessária porque os tempos mudaram. Fazer o trabalho de base hoje tem muito pouco a ver com o trabalho de base que nós fazíamos em 80. Esses ventos contrários que eu mencionei sopram fortemente. Hoje, realizar um trabalho na periferia, você vai encontrar uma periferia ocupada por esses entes que eu já mencionei aqui e com uma falta de tradição, uma falta de ambiente para a organização de base. E, além disso, a presença das redes sociais, de um lado, cria um enorme problema para nós, mas também são instrumentos importantes dentro dos quais, em cima dos quais nós precisamos aprender a trabalhar. Fazer trabalho de base passa também, hoje, pelo trabalho nas redes sociais, não dispensando de forma alguma a presença solidária, a presença de compartilhamento da vida. Se eu pudesse dizer qual é a receita para o nosso partido, para toda a esquerda hoje, eu diria que a receita principal é voltar a conviver com os pobres, com os excluídos, estar perto das pessoas. Entre o pastor que está lá cuidando da vida de uma pessoa e o militante que vem eventualmente numa comunidade ou em qualquer espaço onde estão as pessoas para entregar um panfleto, em quem as pessoas acreditarão mais? Nós precisamos romper a nossa cultura de que ser militante partidário significa apenas participar de reuniões ou participar de alguma live ou das redes sociais. É preciso retornar a essa consciência de que dentro da luta de classes, dentro da conformação de um novo projeto, nós temos que estar presente junto aos pobres, nós temos que ouvir, lembrando aqui Paulo Freire, ouvir os sonhos, o sofrimento, partilhar o sofrimento e aprender também as lições de vida dessas pessoas, sem, evidentemente, omitir aquilo que nós temos também a falar e, por que não, a ensinar as pessoas numa troca, porque o conhecimento sempre se faz a partir da troca, nós temos convicção disso. Portanto, eu reputo que o papel da relação entre um partido como o PT e uma central de movimentos populares, guardando as suas respectivas autonomias. O partido não pode ter a pretensão de querer dirigir o movimento social, nem o movimento social pode querer dirigir o partido. No entanto, essa relação dialética é essencial para um e para o outro. Nós só ganhamos quando se dá essa aproximação, insisto, que necessariamente tem tensões, tem diferenças, mas é fundamental para o avanço da luta da classe trabalhadora. Essa é a contribuição que eu queria marcar nessa nossa atividade, agradecendo demais o carinho da atenção de vocês.